Olá, queridos, obrigado por estar comigo aqui de novo em mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre Bíblias para Testemunhas de Jeová. Afinal, a Bíblia é o livro mais importante que nós temos de ler. E quando nós estamos dentro dessa denominação, né, eu me lembro muito bem, a gente costumava achar que a nossa Bíblia era a melhor Bíblia do mundo, né, que ela tinha a melhor tradução, a linguagem mais fácil de ler, ou então que ela tinha o melhor acabamento, né? A própria organização produz vídeos ali falando sobre como a Bíblia é feita, que ela é feita no Japão, que foi feita pesquisa com o material do papel, da capa, né, para durabilidade. Então a gente tem aquela visão de que aquela Bíblia que nós usávamos era a melhor. Bom, se você já saiu da Testemunha de Jeová, ou se você está pesquisando aí, você já sabe que essa é uma tradução que tem muitos problemas, né? É uma tradução que é enviesada, ou seja, ela é feita para concordar com as doutrinas aí do grupo religioso. Mas então, que Bíblias, né, que traduções eu recomendaria para quem foi Testemunha de Jeová, está saindo, ou para você que está pesquisando, né? Eu sei que muita gente que é Testemunha de Jeová ainda acessa o canal, faz suas pesquisas, né, não fazem um comentário por medo de ser identificado até, né? Se esse é o seu caso, né? Primeiramente, seja bem-vindo, né? Continue aí assistindo, né? Em silêncio, né? Para não aparecer, né? O importante é que você pesquise. Muito bem. Então, eu vou trazer aqui várias opções, né? Algumas das que eu tenho e que eu recomendo. Bom, o primeiro ponto é que a gente precisa ter uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo ela vai te facilitar a entender exatamente alguns pontos da Bíblia, né? Então você lê um texto lá e você está em dúvida, o que esse texto significa, né? A Bíblia de estudo vai te ajudar, ela vai te dar um contexto maior sobre o que está acontecendo naquela passagem. Então o principal é você investir numa Bíblia de estudo. Eu vou trazer aqui dois modelos para vocês, tá? O primeiro modelo que eu vou trazer, eu vou filmar aqui de cima, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui da espessura da Bíblia, tá? Então, essa aqui é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Tá? É a primeira aqui que eu vou recomendar para vocês. Elas têm algumas diferenças de preço entre essa e a que eu vou exibir depois. A grande questão aqui é o conteúdo, né? E a gente vai ver também a outra que eu vou mostrar, ela é bem maior. E aí vai muito da opção do interesse de cada um, né? Essa Bíblia de Estudo ela tem um foco, então, na fé reformada, nas igrejas tradicionais, né, que vem lá desde a Reforma Protestante. E ela tem um conteúdo muito bacana, né? Ela foi produzida aqui, ou organizada, né, os seus comentários por R.C. Sproul, né, um doutor aí muito famoso no meio teológico, né, muito bem conhecido, e por esse ministério americano e também pela editora Fiel aqui no Brasil. Então essa aqui é a caixa dela, né? Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Ela é um material meio emborrachado, a caixa. Tá muito agradável. Aqui a gente retirando a Bíblia, né? A minha está até um pouco marcada. É uma caixa bem grossa, né? Bem resistente. Vou deixar ela aqui de lado. E aqui nós temos ela, né? Também a capa, também um material com uma textura aí mais ou menos emborrachada. Uma capa dura, porém é uma Bíblia assim, o interior dela a gente vai ver, né? Ele é um papel padrão, tá? Não é o melhor papel que a gente poderia ter aí, certo? Mas o que importa mais pra gente é o conteúdo, né? Então o que a gente tem aqui nessa Bíblia em termos de conteúdo? Então nós temos aqui, começando, né, no índice, ou sumário, né? Então nós temos notas teológicas, mapas, ilustrações, temos uma introdução escrita pelo Dr. Sproul, os colaboradores, né, os prefácios, e aqui nós temos também alguns artigos, né, uma introdução ao Pentateuco, aos livros históricos, e ela tem um ótimo sistema de referência também, tá? A gente tem todas aqui o que eu falei, né, um guia aqui de onde estão os mapas e as ilustrações. Então a gente tem a introdução, né? Aqui tem todos os colaboradores, né? Todos os especialistas que trabalharam, né?
aonde eles estão vinculados, né, as denominações em que eles fazem parte, os ministérios, as universidades. Então são muitos aqui, você pode ver que são todos aqui, né, olha, PhDs, né, são pessoas realmente muito gabaritadas aí. A gente tem muitas vezes a noção de que o corpo governante são especialistas, né, que eles entendem do que eles estão fazendo, mas não é bem assim, né. Aqui a gente tem realmente pessoas que estudam a vida inteira, que vivem realmente para as Escrituras, né? Então elas sabem realmente o que estão dizendo. Aqui ele explica, né, o sistema de referências correlatas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, né? Mas ele tem um excelente sistema de referências, tá? Para você buscar aqui, é um dos destaques dessa Bíblia, né? O seu sistema de referências, tá? Aqui já entrando em Gênesis, a gente já começa a ver então como é que funciona, né? Geralmente as Bíblias de estudo são assim, né? Então nós temos o texto, né? E você veja, nós temos aqui, por exemplo, né, mais da metade da página de comentários. Então a gente pega aqui, olha, capítulo 2, versículo 5. Então nós temos aqui o 2:5, né? E ele pega aqui, olha, se você ver, ó, essa parte em negrito é o texto que está sendo comentado, né? Então, olha, 2:5. Tá aqui na Bíblia, né? Deixa eu ver se está aparecendo, não sei se vai aparecer bem para vocês, né? Mas está escrito: não havia nenhuma planta no campo na terra. Gênesis 2:5. Então o comentário aqui, né? Nessa outra página, 2:5. Não havia nenhuma planta no campo na terra. E aí ele vem a explicação, então, desse versículo, né? E assim com outros versículos, né? Não são todos os versículos, claro que tem comentário, né? Apenas os mais relevantes. Mas você pode notar, né, que esse é o padrão de comentários, né? Quantidade de comentários que nós temos. E nós temos também quadros aqui no meio que tratam de temas específicos daquela passagem, né? Nós estamos aqui vendo em Gênesis, então temos o pacto de obras aqui, tratando aqui, o pecado original, que está sendo tratado também aqui em Gênesis, né? Então, é um quadro, um estudo sobre esse tema. Aqui também, né, você pode ver mais ou menos o padrão, segue mais ou menos isso aí de 50% da página, às vezes um pouco mais, um pouco menos, de comentários, né? Então aqui você já consegue, né, com uma Bíblia de estudo, você consegue então ter um entendimento mais profundo do texto, né? Não tem aquele negócio de você ler, não entender. Isso aqui é bacana também para você fazer um estudo mais profundo, mais tranquilo, né? Coloca a sua Bíblia ali sobre a mesa, né? Às vezes a gente está acostumado hoje com o celular, né? Mas coloca lá a sua Bíblia sobre a mesa, senta, né, numa posição confortável, bem iluminado, e lê com calma, né? Lê o texto, lê o comentário, né? Você vai ver que vai ser uma leitura mais lenta, demorada, mas o proveito que você vai tirar de fazer uma leitura assim, né? Lendo o texto, lendo os comentários, né? É claro que você não deve assim levar somente um comentário, né, como verdade, né? Você pode pesquisar em outras Bíblias, em outros comentários também, antes de formar aí a sua opinião, o seu entendimento sobre o assunto. Mas você fazendo isso, você vai perceber que o seu conhecimento vai aumentar bastante, né? Temos aqui mapas também, né? Todos em preto e branco. A leitura é boa, né? Não é excelente, mas também não é ruim, né? A gente vê que passa um pouco aqui da letra para o outro lado, mas é pouca coisa. E o tamanho da fonte, eu pelo menos considero um tamanho adequado, né? Dá para ler bem os comentários, tá? A questão é o papel, né? Não é assim um dos melhores papéis, e é em preto e branco, né? A outra que a gente vai ver que é colorida. Aqui, por exemplo, nós temos uma introdução aos livros históricos, né? Então, como eu falei, ela tem essas introduções no meio do texto. Então tem esses artigos teológicos, né, que fazem toda uma introdução para a gente entender o contexto, né? Por exemplo, aqui no livro de Josué, cada livro ele vai ter uma introdução específica sobre o livro, né? E geralmente ela vai estar dividida assim, né? O título, por que esse livro tem esse título, quem foi o autor, as datas e circunstâncias em que foi escrito, o gênero literário do livro, é importante você entender também que tipo de literatura é essa, né, que você está lendo, características literárias, características de temas principais,
Aqui temos a teologia, né, de Josué. E outros comentários, né, como aqui Josué na história mais ampla da Bíblia, a presença de Cristo no livro de Josué, a história da interpretação, né, como que esse livro ele tem sido interpretado ao longo do tempo. Isso aqui é bem interessante você entender, né, você ter esse tipo de conhecimento, né, porque quando nós viemos de seitas e de organizações que têm um entendimento próprio, né, nós achamos que temos ali a verdade, né, e nós nos esquecemos que a igreja ela tem aí mais de 2000 anos. Então é importante a gente perceber, né, como que a interpretação ela foi ocorrendo ao longo do tempo, né? Então a verdade ela não surgiu lá em 1879, né? 1800 e pouco, lá com Russell, né? A igreja tem interpretado a Bíblia ao longo do tempo, e aqui a gente vê em cada livro, né, a história de como as informações nesses livros foram interpretadas. Bom, então já falei dos quadros, né? Já falei das introduções, né? Tá aqui mais uma introdução à poesia hebraica, né? Ela vem aqui logo antes de Jó, né? Que é um texto poético. Os quadros, novamente. Então, isso aqui não muda, né? O sistema de referências, como eu falei, é muito bom, tá? Depois eu posso fazer, de repente, até um comentário específico sobre o sistema de referências, né? Que é um pouco diferenciado aí. Mas eu quero vir aqui para o final, né? No final, nós temos um plano de leitura, né? Se você quiser planejar estudar a Bíblia em um ano, ele tem aqui toda a programação para você fazer isso. Mas o que eu acho legal, deixa eu voltar para trás aqui, é o seguinte, né? Como é uma Bíblia de estudo da fé reformada, ela tem algumas características a mais, né? Deixa eu achar onde começa aqui. Então ela tem esses anexos aqui, né? Que são fenomenais. Terminando aqui o livro de Apocalipse, então, né, a gente começa com esses artigos temáticos, né? Então nós temos um artigo aqui sobre a apologética, né, a defesa da fé. Então vem mostrando aqui, por exemplo, falando de Pedro, né, e de outros aí que defenderam a fé cristã. Tem um artigo bacana de apologética. A Bíblia na história da igreja, um outro artigo teológico, né? Você pode tirar muito proveito. A história da Bíblia, desde Tyndale até a versão King James. A Bíblia Reforma no mundo da língua portuguesa, né? Já entra o nosso contexto aqui, João Ferreira de Almeida, como que ela surgiu, tá? Até, inclusive, eu esqueci de mencionar, né? A tradução usada aqui é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Aqui, ó, canonicidade, né? As pessoas às vezes criticam aí, falam que a Bíblia não é inspirada, né? Então aqui vai estar a questão de como se desenvolveu o cânon das Escrituras. Outro artigo, a teologia dos pactos, né? Então nós temos vários pactos aí ao longo, ou alianças, né? Ao longo das Escrituras, e aqui vai explicar sobre essa teologia dos pactos. E credos e confissões, né? Credos e confissões, credo é aquilo que nós cremos, né? A confissão e as confissões, elas nos protegem, então, das heresias, ou seja, é uma forma de você guardar a fé que foi recebida, né? E aqui ele vai explicar sobre credos e confissões, a hermenêutica, né? Que é a interpretação correta do texto, tá? Um outro artigo aqui bacana para você entender como a gente pode interpretar corretamente o texto bíblico. A famosa inerrância das Escrituras Sagradas. Então são todos temas aí relevantes, né? Que a gente precisa saber. Outro artigo também sobre interpretar as Escrituras. Então nós temos aqui dois tipos, né, de interpretação, que é a histórico-redentora e a interpretação pactual, né? Aqui o artigo vai tratar disso. A crítica textual, um dos outros artigos no Antigo Testamento. A gente vem falando sobre a reforma, né? Steven Lawson, muito conhecido, escreveu esse artigo. Aqui, olha, tem muitos artigos no final que são úteis, né? Então não é só o texto bíblico, né? E aqui é bacana também que ela tem os credos e as confissões e catecismos, né? Então as igrejas confissionais têm, então, uma confissão que diz, né? É uma exposição da doutrina, que diz naquilo que você crê,
né, por que você crê, você confessa a sua fé ali. Então nós temos desde o primeiro credo apostólico, né, que todo mundo já ouviu, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e assim por diante. E aí, os outros credos que foram sendo desenvolvidos ao longo da história, e as declarações de fé, no caso da Calcedônia, e outros aqui, né, como a de Westminster. Então, tem vários aqui, tá? Aqui também nós temos, olha, os cânones de Dort, aqui é de Westminster, né, que eu havia falado. Então tem todos os capítulos, né? Aqui na Confissão, por exemplo, de Westminster, você vai encontrar tudo aquilo que nós cremos, né? Dentro da Igreja Reformada. Então, quais são os livros da Bíblia, os decretos de Deus, a criação, a providência, Deus e a Santíssima Trindade, né? Então tem aqui, nessa Confissão de Fé de Westminster, tudo que nós cremos, por que nós cremos, né? E também vai ter aqui os catecismos, né? Catecismo maior, menor de Westminster, que tem os textos bíblicos ali, mostrando toda a base, né, para essa crença. Outra também muito importante, a Confissão de Fé Batista de Londres, 1689, também tem aqui, e assim como outras, né? E aí tem aquelas coisas básicas, né, que outras Bíblias já têm, né, como eu falei, o plano de leitura, pesos e medidas, né? Os mapas, nós temos esses mapas do final coloridos, né, de muito boa qualidade. Temos alguns mapas aqui, mas dentro, né, da Bíblia, no texto, nós não temos esse tipo de mapa. Então, essa Bíblia aqui eu recomendo bastante também. É a principal que eu uso atualmente, tá? Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Eu uso muito ela por causa do texto da Almeida, né, revista e atualizada, e pelos comentários aí que estão de acordo mais com a Igreja Reformada. E também, é claro, o conteúdo extra, que é muito bom para você consultar, né, esses tipos de artigos que eu mencionei para vocês. Aí é uma opção muito mais de gosto, né, e do conteúdo que você quer ter também, e de preço, né, que é uma diferença entre elas. A segunda opção, que na verdade foi a minha primeira opção, assim que eu saí da Testemunha de Jeová, e que para mim ainda é hoje uma das melhores, se não a melhor, talvez Bíblia de estudo disponível no mercado brasileiro, que é a King James 1611. E eu digo isso tanto pelo texto, né, da King James, que é um texto clássico, aí, reconhecido como um dos melhores textos aí da Bíblia de língua inglesa, e ela foi traduzida para português, né, um trabalho de excelente qualidade, e nessa tradução também contando aí com a pesquisa junto com os textos originais, corrigindo inclusive alguns erros que foram descobertos ao longo do tempo na versão em inglês. Então é uma Bíblia muito boa e muito atual. Só para comparar, né? Bom, deixa eu tirar da caixa primeiro. Então a caixa dela já é uma caixa, um materialzinho mais mole, né? Mas isso aqui não interfere em grande coisa. Aqui nós temos então o material dela, tá? Esse couro sintético, né? Um material de muito boa qualidade, tá? Todo com letras douradas, flexível, né? Capa flexível. Vem com 2 fitilhos, tá? Você marcar textos diferentes. Como você pode ver aqui, né? Dourado, as folhas douradas, lateral. E só para comparar aqui com essa da Fé Reformada, né? Olha a diferença de largura das duas. Não sei se dá para você ter noção aqui, né? Exata do tamanho. Mas aqui eu acredito que deve dar uns mais de 10 centímetros aqui, né? De largura. Você veja que ela é bem maior também do que a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Tá? A gente fica aqui, olha, colocando as duas lado a lado. Nós temos aí 1,5 dedo mais ou menos de altura, de diferença de uma para outra. Então é uma Bíblia muito boa mesmo. E lembrando, né, essa aqui ainda é capa dura, né, uma capa mais grossa. E o papel também é mais grosso, né? Aqui nós temos um papel de melhor qualidade, um papel mais fino, né? Então, ou seja, se fosse feito no mesmo papel daquele, ela seria mais grossa ainda, né? Bom, entrando aqui nela, né?
Nós temos essa área, né, para você presentear alguém, você pode marcar aqui, um casamento, né, registrar o casamento. É uma Bíblia realmente para você ter na coleção, né, porque é excepcional. Nós temos aqui, né, uma explicação, vou mostrar para vocês. Temos a introdução da Bíblia, Cláudio Ferreira, lá da BV Books. Tá? Temos todo um infográfico explicando as referências cruzadas, as notas de estudo, né, explicando como que a Bíblia funciona, as fotos, tabelas, ou quadros, estudo de palavras, a gente vai ver mapas, né, ilustrações coloridas no meio do texto, fotos coloridas, tá? As introduções, como nós vimos ali também na estudo da fé reformada, né, também tem aqui, né? Só que ela tem uma coisa diferente, que é uma cronologia, né, sobre o texto. Temos artigos também, muitos artigos de excelente qualidade também aqui, né? Pessoas aqui que escreveram também, muito renomadas, né? Aqui nós temos os colaboradores, né, por cada livro, né? Em cada livro da Bíblia, né, quais foram as pessoas que colaboraram em escrever os artigos. Os índices, né, mapa, quadros, palavras. Então essas aqui são todas as palavras, né, que tem algum quadro explicativo dentro do texto. Aqui entrando, né, é muito bacana isso aqui, porque essa foi a primeira, como eu falei, essa foi a primeira Bíblia, né, que eu adquiri. E esse artigo foi muito interessante, né, como estudar a Bíblia, por que gastar tempo, né, começar com oração. Tem aqui um esquema bacana, que é o plano de salvação, né? Ele até dá uma explicação aqui com um acrônimo, né, para ficar mais fácil, né? Faith, que seria fé, né, de forgiveness, A de acessível, I de impossível, então mostrando o plano de salvação. E aqui tem, né, a oração modelo, né, para a sua conversão, né, que é a oração em que você se coloca, que você ora a Cristo, né, e reconhece a Ele como seu Senhor e Salvador. Eu já falei dessa oração em outro vídeo aí também, né? E que foi, né, o momento em que pela primeira vez na vida eu orei a Cristo, né? Foi lendo, fazendo essa oração que está aqui nessa Bíblia, né? Então é muito bacana isso. Temos essas introduções, né? São muitas introduções aqui, toda essa parte, né? Etapas do estudo bíblico completo, ler os mapas. Ele compara como uma viagem, né? Aí ele fala aqui, né, aprofundamento, fazer as malas para essa viagem, ler os mapas, né? Ler os sinais de trânsito. Então, veja como ele vai comparando como uma viagem, né? Esse mergulho que você vai fazer na palavra de Deus. Aprender a linguagem, falar como nativo, voltar para casa, é muito, muito legal. Então a gente tem todo um artigo sobre o Antigo Testamento, os livros apócrifos, e aqui a gente começa então com Gênesis, né? A primeira introdução, aqui no livro de Gênesis, ele vem falando em todos os livros, né? Circunstâncias que o livro foi escrito, a mensagem, o propósito, a cronologia que eu falei para vocês, né? Aqui na parte de baixo. Temos um esboço, né, do livro, como que esse livro se subdivide, né, como é que ele está organizado, no caso aqui o livro de Gênesis. E aí nós entramos no nosso texto. E olha que bacana, né? Quantas referências, né? Quantos estudos, na verdade, notas nós temos e a extensão delas, né? Isso é um negócio bacana aqui, que ela tem algumas notas que são muito mais extensas do que nós vemos lá na outra tradução. Então veja a extensão aqui só de Gênesis 1. É claro que é o texto introdutório da Bíblia, né? Teria que ter um destaque maior. Mas a gente vê esse padrão se repetindo muitas vezes aqui, de notas bem profundas. O que é bacana, né? Números em azul, né? Para ficar mais fácil de identificar. Letra fácil de ler. Não passa muita tinta, né, do lado oposto da página. Então a leitura fica boa. O tamanho da fonte também. Eu acho ele bem bacana. A gente já chega aqui, né, logo de cara com um artigo de estudo, que no caso foi feito
pelo Edson Faria, da Universidade Metodista de São Paulo, falando sobre Gênesis, né? Sobre o hebraico ali. Aqui nós temos os quadros de palavras, né? Aqui no canto. Então, em várias páginas vamos encontrar um quadro explicando alguma palavra que está aqui no texto, né? Onde ele aparece, o significado dele, seja no hebraico ou no grego, né? Isso ajuda muito o entendimento. E você nota também o padrão, né? A extensão das notas em relação ao texto, né? A proporção aqui na página, para você ver o tamanho, né? Olha aqui outro artigo, né? A singularidade da narrativa da criação de Gênesis. Aqui, ó, mais palavras em hebraico, significado, notas ocupando mais de 50% da página. Lembrando que a fonte das notas é menor, né? Então, se você tivesse essa fonte com o mesmo tamanho dessa aqui, né, seria quase que, talvez, a página inteira, né, de notas. Em negrito, aqui onde aparece em negrito, né, nas notas, é exatamente a expressão que está no texto aqui. Às vezes alguma coisa tem algum erro, não está exatamente, mas a ideia é essa. Tá? As notas, olha aqui, mais palavras. Aqui uma ilustração colorida da arca. Aqui, ó, uma reprodução de uma tabuinha aqui de argila, né, do épico de Gilgamesh, do relato do dilúvio. Outro artigo, parte de arqueologia, né, a confiabilidade histórica do Antigo Testamento. Temos aqui uma tábua também. Outra tábua de argila, toda a parte histórica. Olha, um mapa colorido, tabela das nações, né, como que as nações... Esse mapa é o mesmo que a gente tem, inclusive, lá na outra tradução que nós vimos, tá? Só que ele está inserido aqui no meio, dentro do contexto, né? Então você veja a quantidade enorme de informação. Olha, outro mapa, aqui em Gênesis, né? Está falando de Abraão. Aqui o mapa da imigração de Abraão, dentro do contexto, com mais informações. Então veja a riqueza de informação que você tem nessa Bíblia. Ó, pinturas aqui dos egípcios, mais mapas, mais palavras em hebraico, mais palavras em hebraico, mais mapas, comentários, né? Outra palavra em hebraico. Bom, acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona, né? E a qualidade aí desse material. E o mesmo vale aqui para o Novo Testamento, né? Eu comecei a ler na época pelo Novo Testamento, né? Então o meu está todo grifado aqui, né? A boa parte dos evangelhos. E nos evangelhos nós temos essa coisa aqui que é as palavras de Jesus em vermelho, né? E lá também nas palavras de Deus no Antigo Testamento em vermelho. Isso dá para a gente um destaque maior no texto, né? A localizar as palavras de Jesus aí. Também aqui a gente tem, né, as palavras, só que agora evidentemente em grego, tá? E o mesmo padrão, né? A introdução, os gráficos coloridos, né? Então é realmente um negócio muito, muito, muito bacana. Ah, então aqui tem até vários pontos, né, que eu fui marcando, né? E à medida que eu ia estudando, eu ia estudando essa Bíblia aqui junto com um caderno. Então eu tenho um caderno aí cheio de anotações também do Novo Testamento. Então que eu ia grifando textos, marcando textos, o que eu entendi, lendo o comentário, né? E aí fazendo observações também. E isso foi muito, muito legal aí para ter uma compreensão melhor da Bíblia, né? Saindo do padrão ali das Testemunhas de Jeová. Aqui também, né, outra introdução, olha que essa aqui é bem bacana, né? Ela mostra uma reconstrução de Roma, né? Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Deixa eu virar para ficar melhor. Então aqui, olha, a gente tem um mapa, uma reconstrução aqui, né, 3D, de como seria Roma lá nos tempos de Paulo, né? Então aqui, por exemplo, nós temos, deixa eu localizar o número aqui. Nós temos aqui, por exemplo, Fórum de Augusto, Fórum de Júlio, Templo de Vespasiano, Teatro de Marcelo, aqui o 8, né? O Anfiteatro Flaviano, 7 Colossos de Nero, olha o 15 aqui, ó, Circo Maior. Então a gente tem uma visão de como que era Roma, né? É bacana a gente ver como era desenvolvida a cidade naquele tempo, né?
E essa introdução belíssima aqui do livro de Romanos, né, com essa imagem do Coliseu sobre a lua cheia. Esse livro tão importante de Paulo, né, da teologia paulina. Então tem uma introdução também bem bacana, fiz algumas marcações aqui, né, o esboço e tudo mais. No final da Bíblia não tem nada, tá? Acabou em Apocalipse e encerrou, né? Ela acaba justamente aqui, Apocalipse 22, 21, né? A partir daqui já não tem mais nada. Então os textos que nós temos aqui de introdução, de estudos, eles estão ou aqui no início, né, da Bíblia, além dos estudos que estão no meio do texto e da própria introdução aos livros da Bíblia. Então você veja que mesmo ela não tendo todo aquele material que nós temos aqui na Bíblia da Fé Reformada, né, como credos e confissões, esses estudos, canonicidade e vários outros estudos aqui, né, de hermenêutica, interpretação da Bíblia, mesmo ela não tendo esse material, você veja como ela é enorme, né? E essa enormidade do tamanho dela, né? Aqui dá para ver muito bem isso, né? Mesmo sendo como uma folhinha bem mais fina, né, de melhor qualidade, essa enormidade dela aqui se dá justamente por causa da grande quantidade de notas de estudo, dos artigos, das palavras, dos gráficos, das ilustrações. Então, existe também a Nova Almeida atualizada, né, de estudo, né, que ela é um pouco mais cara que essa. Eu não posso falar, eu sei que é muito boa também, mas pelo que eu mostrei para vocês no material, né, a qualidade eu acho que é impecável, né? E tanto na parte física, né, de produção dessa Bíblia, mas pelo seu conteúdo, né? Então, se você quer, você saiu da Testemunha de Jeová e você quer estudar a Bíblia, né, quer uma Bíblia confiável, King James Fiel, né, é o texto mais confiável aí, praticamente, que você pode ter. É claro que sempre tem ali os defensores de uma e de outra, né? Mas para mim ainda é um texto mais confiável, mais bacana para a gente ler, um texto agradável, né? As pessoas acham que tem um texto difícil, não é um texto difícil, pode ter algumas palavras, tá? Se você pegar a Almeida Corrigida e Fiel, ela é muito mais difícil de ler do que a King James, né? E ela tem esse material, né, incrível aqui de estudo, então você faz aquilo que eu falei, né? E eu recomendo também, pegue o Novo Testamento, não esqueça o Antigo Testamento. Ele é importante, é claro, tem a sua importância, mas para você que saiu da Testemunha de Jeová, o mais bacana é você começar pelo Novo Testamento. Começa ali por João, se você não quiser ler tudo, né? Onde você vai ver a questão de Jesus, né? Da divindade de Cristo, e vai até Apocalipse, né? E vai lendo com calma, vendo as notas, fazendo anotações num caderno, você vai ver como que o seu conhecimento, né, vai se ampliar, assim, seus horizontes vão se expandir de uma maneira assim, incrível, né, se você fizer isso. Então, eu vejo muitas pessoas saindo da organização da Testemunha de Jeová e pegam uma Bíblia e começam a ler o Antigo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento é a lei, né? É algo que ficou para trás, porque Jesus cumpriu nele toda a lei, né? Então não adianta ficar procurando muita informação aqui. Nós estamos no tempo da graça, na dispensação, ou no período da administração da igreja. Então é nisso que nós temos que nos focar, no tempo que nós estamos vivendo e naquilo que especialmente se aplica ao nosso tempo, né? Então não adianta ficar falando tanto de lei, porque a lei apontava para Cristo, apontava os nossos pecados. Mas agora nós temos Cristo, né? Nós temos que ver o contexto da igreja, como que o Novo Testamento, né? Os evangelhos, as epístolas, como que elas nos ensinam como nós devemos viver hoje para servir a Cristo, né? Isso é o grande enfoque. Então a minha sugestão para você é, adquira uma Bíblia de estudo como essa, tá? Eu acredito que ela é um pouquinho mais cara do que a da Fé Reformada, tá? Mas ela ainda assim ela é mais barata do que a Nova Almeida atualizada e de que algumas outras aí de estudo que saíram agora também, tá? E o material é espetacular. Então pegue uma Bíblia como essa, né? E comece a ler do Novo Testamento, com calma, de João para frente, ou começando lá mesmo em Mateus, né? Mas até para não ficar muito repetitivo, né? Eu sugeriria você, primeiramente, começar a sua leitura de João até Apocalipse, né? Para não ter que repetir os evangelhos ali. Embora cada uma deles tenha suas características, né, específicas, mas para você já começar logo a
a pegar em informações, né, e aumentar o seu conhecimento. Depois, é claro, você faz uma leitura completa do Novo Testamento ou de toda a Bíblia aí ao longo de um tempo. Muito bem. Agora, partindo, né, essa questão de comentários ainda, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo, né, já está, mas é importante a gente falar disso aí. Você não pode, evidentemente, né, tirar como verdade o que uma Bíblia de estudo diz ou o que outra Bíblia de estudo diz, porque os especialistas às vezes vão ter divergências, né? Então é legal você ter uma outra fonte de consulta. Normalmente, o mais recomendado é que você tenha livros específicos, né, de comentários sobre cada livro. Então você tem especialistas aí que a vida inteira da pessoa foi dedicada a estudar um único livro, por exemplo, Romanos, né? Então a pessoa escreve ali dezenas de livros apenas para falar sobre a carta aos Romanos. Então é um material muito extenso, né? Só que é claro, né, isso acaba ficando caro, né? Porque você tem que adquirir muitos e muitos livros de comentários profundos aí sobre um único livro, uma única carta da Bíblia. Então, além dos comentários, né, você pode também adquirir dos comentários da Bíblia de estudo, né? Você pode adquirir um comentário à parte, né, que não é como esses comentários aí de livros específicos, né, que são vários livros, mas ele engloba então toda a Bíblia, né, num único comentário, né? Eu tenho esse aqui, que é o Comentário Bíblico Bruce, né, da editora Vida. Ele também é bem grosso, né? Se você for ver aqui, olha, ele dá praticamente a mesma largura da King James, tá? 1611. Só que aqui a gente não tem texto bíblico, tá? Isso aqui, ele é baseado na NVI, no texto da NVI, mas ele não tem o texto da Bíblia, é só o comentário. Então, os comentários são muito mais extensos, né, do que lá. Às vezes, de repente, você pega um comentário na Bíblia e ele é muito pequeno e você ainda fica em dúvida, né? Você quer se aprofundar mais. Então, aqui você vai ter um comentário um pouco mais extenso, não tanto quanto um livro específico tratando daquele assunto. Mas você vai ter, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Números, né? Então, ele pega aqui o versículo, ó, versículos 13, capítulo 13, versículo 21 a 24. Então, ele tem esse comentário aqui sobre esses 4 versículos, né? E assim, sucessivamente. Tem também alguns mapas, algumas informações, mas todo esse tamanho dele aqui, né? Esse tamanhão todo, não é texto bíblico, é 100% comentário. Então, já é algo a mais aí para sua ajuda, tá? E só uma observação, lembrando que a King James 1611, tá? Esse 1611 é por causa do ano que ela foi lançada, tá? Eu posso depois, de repente, fazer um vídeo específico sobre essa questão das traduções, tá? Dos métodos aí de tradução, da equivalência formal, equivalência dinâmica, o tipo de manuscrito, né? Os mais antigos, mais novos, e por que essa aqui é considerada uma das melhores, né? Por causa dos seus manuscritos, tá? Ainda nesse contexto da King James, né? De repente você aí já está frequentando uma igreja, ou simplesmente você não gosta de usar uma Bíblia no celular, né? Mas não quer também ter uma Bíblia de estudo, né? Você tem versões da King James também menores, né? Tamanho padrão. Então essa aqui também é a King James 1611, tá? Não confundam com a King James atualizada, que ela não tem nada a ver com a King James. Ela não é o mesmo texto, não é o mesmo método de tradução, tá? Então foi uma homenagem, vamos dizer assim, né? Uma sacada editorial aí, para usar o nome da King James, né? Como uma homenagem a essa tradução que tenta usar um estilo literário mais ou menos parecido com a da King James original. Mas não é o texto da King James que foi traduzido para português, os manuscritos não são os mesmos e o método de tradução também não é o mesmo. Então não tem nada além do nome, tá? Então não confundam. Se você quer a King James com o texto fiel, é a King James 1611. Essa aqui, eu não me lembro, eu paguei acho que uns R$30 na época, 35, alguma coisa assim. E é uma Bíblia, né? Se você for ver, né? Em termos de construção, como ela é muito superior à tradução do Novo Mundo, né? Ela tem aqui também uma capa emborrachada, tá? Tem o fitilho, tem o texto, uma fonte muito boa, tá? Eu acho que dá para
para perceber talvez aí no vídeo, né? Uma fonte de qualidade muito boa, não passa muito o texto da página de trás, né, para frente. Tem o Pilcrow, que marca aonde eram os parágrafos no texto original. Isso é bacana você saber, tá? É uma Bíblia bacana para você levar em algum lugar, né? Ou para você ler em casa, tranquilo, se você não gosta do celular, né, para ler, e você não vai ficar confortável com uma King James aí no colo, né? Então você quer ler no sofá, na cama, né? É uma Bíblia pequena aí e de excelente qualidade. E ela também tem os textos em vermelho, tá? Das palavras de Jesus. Aqui, olha. Bem bacana, muito fácil de ler. Tem aqui uma concordância bíblica, né? Então você pega aqui o texto, né? Por exemplo, o arcanjo, alguns versículos que aparecem, como que aparece. Tem esse recursinho aí, né? A mais aí para você utilizar, né? Não muita coisa, mas ajuda, né? Essa concordância que temos aqui, não tem grandes recursos assim. Aqui também tem algumas coisas sobre palavras, né? Uma propaganda da Bíblia Peshitta e algumas outras coisas aqui. Então é uma opção que eu recomendo também. Uma opção fiel para quem quer uma tradução aí, que é assim aquele texto violento, né? O português, né? Mas também é uma opção que é bacana também. Essa aqui é a Bíblia Sagrada Almeida Corrigida e Fiel, né? A famosa ACF. Dourada, né? Uma capa também que imita couro, mas é um pouco mais rígida, né? Folhas de boa qualidade. O texto, particularmente eu não gosto muito dessa fonte que a letra fica muito escura, tá? Vamos comparar aqui para você ver, olha a diferença de legibilidade, né? Deixa eu ver se está aqui bem centralizado. Então veja que essa fonte ela é mais delicada, né, mais fina, e fica mais fácil de ler e também não passa tanto para outra página. Já essa aqui, a gente nota que é uma fonte de um bom tamanho, né, mas ela parece que está em negrito, né? Eu acho isso que cansa um pouco a leitura, além de passar um pouco da outra página. Mas é uma Bíblia bem compacta, né? Você acha aí também fácil ela pela internet, tá? Bem fininha, né? Nem parece que é uma Bíblia completa, né, inteira, né? Olha a diferença de tamanho. Tá? Mas é bem leve, né? Para levar na bolsa, vem com fitilho, né? E você tem aquele texto, né, naquele português lá, mais rebuscado, né? Precisa ter uma certa habilidade aí para utilizar ela. Outra que as pessoas gostam muito também, eu tenho aqui em casa, é a famosa NVI, né? Se você for ver, ela também é mais ou menos do mesmo tamanho aqui da King James, tá? De espessura. Também capa emborrachada. Essa King James que eu mostrei, ela é da BV Books. A Almeida, ela é da... qual que é a editora aqui? SBTB, Sociedade Bíblica... alguma coisa aqui, eu me esqueci agora. Deixa eu ver aqui. Sociedade Bíblica Trinitariana. Tá? E essa aqui, da NVI, é da própria editora da livraria Família Cristã. Também uma capa emborrachada, muito boa qualidade. Ela é preta, a lateral, essa aqui já está bem usadinha até. O único problema que eu vejo aqui, né? Aliás, dois problemas, né? Essa tinta que eles colocaram aqui, ela deixa a folha meio... como se ela tivesse molhado e secado, né? Fica uma folha meio estranha. E a fonte, né? O mesmo problema daquela. Então é uma fonte grande, tá? Bem, inclusive maior do que as outras, mas eu acho difícil de ler. Eu acho que fica uma leitura pesada, né? Olha aqui novamente a diferença, né? Essa aqui é uma fonte bem menor, mas na minha opinião é muito mais gostoso você ler uma fonte dessa aqui, né, mais delicada e menor, do que essa fonte grande aqui com um preto bem forte, né, que passa de uma folha para outra. Essa é a minha opinião aí, vai de cada um. Mas a NVI, eu não gosto do texto da NVI. Essa aqui tá toda detonada, que o gato andou brincando aqui.
Não gosto muito do texto da NVI, né? Tem alguns problemas aí. Mas tem gente que gosta, né? Então é uma opção também. É claro que vai ter opções melhores que não tem essa fonte, né? Estou mostrando o que eu tenho aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que isso ajude você, né? E se você for, então, comprar, eu vou deixar aqui as duas recomendações principais que eu dou, então. Bíblia de Estudo, King James 1611, tá? Não caiam nessa de Bíblia King James atualizado. Eu até tenho aqui, mas nem coloquei ela aqui nessa análise, né? Acho que devo ter até mais alguma outra aí também. Então, essa aqui, Bíblia de Estudo, para você colocar na sua mesa, numa hora com calma, que não tiver ninguém em casa, não tiver com criança em casa, estudar, ler os comentários, ler os artigos de estudo, fazer anotações no caderno. Isso aqui você vai evoluir enorme, tem uma evolução enorme aí no seu conhecimento. E Bíblia para uma leitura aí mais, uma leitura diária, né, que não seja uma leitura de um estudo mais profundo, né, para você ler tranquilo no seu sofá, tomando um café, na hora do seu devocional. Eu recomendaria também a King James 1611, em alguma versão menorzinha, mais leve, né, como essa aqui, né? E olha que bacana, né, o que eu falei do papel, né? Essa aqui ela vem escrito aqui Jesus, né, e outras palavras na lateral, mas o papel ele não fica marcado como aqui por tinta, né? E aqui a gente tem esse papel que parece que está todo grudando. E quando você abre, as folhas estão meio duras. Parece que molhou e secou ao sol, né? É uma coisa meio estranha. Então, essas duas recomendações que eu deixo para vocês, pessoal. Então, é muito importante fazer isso, né? A leitura diária, o estudo, a meditação e usar publicações e todo tipo de conteúdo que possa te ajudar, né? Então, não caia nessa ideia aí de que é só ler a Bíblia e o Espírito Santo vai magicamente fazer você entender as coisas. Não. O Espírito Santo ajuda, né? Ajuda pessoas, inclusive, como muitos eruditos aí, que têm um conhecimento muito profundo, que conhecem arqueologia, que conhecem história, que conhecem os idiomas originais e muitos estudos, né? Então, por meio deles, né, a tradução, né, da Bíblia é importante, mas a tradição também, né? Ou seja, muito do conhecimento das Escrituras, tanto lá no passado como hoje, né, nos nossos tempos, ele é passado por outras pessoas, né, de forma oral, inclusive, né, como era no passado. Então, Deus usa pessoas para nos trazer conhecimento. Então, nós devemos, sim, utilizar ferramentas de estudo, dicionários e outras obras, né, que sejam produzidas por pessoas sérias, por pessoas que tenham respeito no meio acadêmico, que essas pessoas vão nos ajudar a entender a Bíblia, vão nos ajudar a ter maior conhecimento. O Espírito Santo nos dá a iluminação, mas ele dá a iluminação também para outras pessoas, para que elas produzam conteúdo muito mais profundo, né? Que nós, que temos o nosso trabalho, temos a nossa vida diária, não teríamos condições de ter, né? Nós, pelo menos aqui, não é o meu caso e com certeza não é da imensa maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo, né? Nós não ficamos aí o dia inteiro estudando a Bíblia, num seminário, estudando idiomas, né? Nós não fazemos isso. Então, tem pessoas que fazem, essas pessoas que são fiéis, que recebem o Espírito de Deus, e a gente tem que usar também o conhecimento delas. É claro, validando isso, né? Vendo se o que elas fazem, o que elas dizem faz sentido, e comparando o que elas dizem com o que outros eruditos, outras pessoas também dizem, né? Então, aí sim, a gente vai usar a nossa capacidade, né, o Espírito Santo em nós, para a gente discernir o que é o correto, o que é o errado. Mas para isso a gente tem que ter acesso, né? Tem que ter acesso a essas múltiplas fontes, múltiplas opiniões, e aí sim, né, comparar todas essas opiniões, essas informações, com a nossa leitura da Bíblia e com o Espírito Santo nos leva a interpretar se essas informações estão corretas ou não. Então muita gente acha que é só pegar a Bíblia, ler, né, que o Espírito Santo vai fazer entender tudo, mas não é assim, né? Tem muita coisa que você precisa de estudos que a maioria de nós não tem condição de fazer, né? Então essas ferramentas nos ajudam, seja os comentários como esse, né, da Bíblia de Estudo, comentários específicos, né, e tantas outras ferramentas aí. Muito obrigado por você ter ficado comigo, né, até esse vídeo. Estamos chegando a 1 hora de vídeo e eu agradeço muito e espero que isso possa contribuir
na sua espiritualidade. Na descrição eu vou colocar os links, né, se você quiser adquirir essas Bíblias. Alguns links talvez estejam aí na Amazon, né, comprando você também ajuda o canal, né, com uma pequena comissão aí da Amazon, né, pela venda. E você pode comprar em outros lugares que você achar mais barato também. De qualquer forma, eu espero que possa ter ajudado você, e se foi útil, compartilhe com outra pessoa também, outra testemunha de Jeová, uma outra pessoa que saiu de uma seita, para que ela possa então começar a caminhar, a desenvolver a sua espiritualidade fora dessa denominação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.